Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite. Eu estava adicionando você aqui, estava falando que você tinha que ter uma versão mais atualizada do Instagram. É a estranho, tem hora que aparece Umas mensagens umas diferentes, né? é, diferentes. Vamos dando boa noite a todo mundo aí. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou fazendo gota de paz, tá bom? Vamos lá. Sim, Acredite em Deus. Deus nos deu de presente a vida e acredita em nosso potencial. Por, por isso mesmo, nos concedeu também o livre-arbítrio, pois espera que façamos nosso melhor. Por que será que muitas vezes não conseguimos acreditar em nós mesmos? Nosso imediatismo faz com que vejamos a vida por um ângulo muito estreito. Temos uma grande dificuldade em perceber a magnitude da existência e nós perdemos em ilusões e sofrimentos. Quando, quando nossos anseios não se concretizam, vem o desânimo, a frustração, a descrença e tentamos achar um responsável. Será que estamos direcionando nossas energias na direção correta? Precisamos aprender a ouvir nosso chamado interior, aquela centelha divina que nos intui e faz nosso coração pulsar mais forte e na direção do nosso propósito de vida. Para por alguns instantes, concentre-se em sua respiração e irá sentir toda a força que existe em você. Acredite em Deus e acredite em você. Aqui então está falando para a gente, na hora do nosso desespero, na hora de nossas dificuldades, acreditar em Deus, né? Fazer uma prece, fazer uma oração, tentar se vincular à energia superior. Não adianta nada a gente ficar gastando energia aqui com rancor, com ódio, com desavenças, que essa energia gasta não, de nada adianta, né? Muito pelo contrário, só atrapalha. Então é isso que a mensagem de paz, gota de paz, quis dizer hoje. eu falo às vezes para as pessoas, né? Você acredita em Deus? A pessoa fala, sim, eu acredito. Eu falei, você sabe que Deus acredita em você? Né? As pessoas às vezes não analisam isso, né? A gente acha que o acreditar em Deus é Deus vai fazer resolver todos os nossos problemas. Não, ele te deu, né? Tá falando aqui o livre-arbítrio. Você tem escolha de fazer o que quer da sua vida, né? Você pode fazer uma vida maravilhosa, como você pode fazer a vida um tormento. Você tem você falou aí de poder, escrito poder interior, né? Uma força, um objetivo, força divina, centelha divina, e às vezes, né, a gente precisa estar sendo ajudado, né? Eu cito bastante aquela parte de personal trainer, a gente acaba fazendo essa parte, seja aqui na live, no dia a dia, do trabalho, de estar, né, fazendo as pessoas entenderem isso, né? Vamos embora, para de se culpar, de buscar culpados, né? Buscar que alguém é culpado do que está acontecendo. Não, o culpado sou eu, vou resolver isso aqui, vou ver o que eu posso fazer, vou embora, né? Acreditando em Deus, mas acreditando que Deus me permite fazer muita coisa, né? Às vezes a gente fica esperando que Deus puxe a gente pela mão e leve embora, né? Eu brinco sempre, né? Segure na mão de Deus e vá, né? Que tem aquela uma música católica, né? Segura e vá, não pense mais. Deus está com você, tá? Vai embora, segue, É, os fica. acontecimentos ruins que acontecem na vida da gente, muitos deles a gente não tem controle, não consegue agir sobre aquilo. Mas a gente tem controle sobre como a gente recebe esses acontecimentos ruins, como a gente reage a esses acontecimentos ruins. Então, uma coisa ruim pode ser entendido como uma desgraça, como uma coisa que vai te acabar com a vida, e pode ser encarada como algo que te faça pensar, solucionar e se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais experiente, né? Então, os acontecimentos a gente não tem controle, mas tem controle no jeito que a gente responde, no jeito que a gente absorve eles. Sim, com certeza. Vamos fazer a prece de início? Pode fazer, Oswaldo. Vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus,
e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, só para lembrar quem está entrando na live, né? Toda segunda-feira, às 19h30, a gente faz um resumo de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente faz a leitura e tenta fazer explicação sobre a ótica dos espíritos, sobre a nossa ótica também, nossa interpretação. Então, era um trabalho que a gente fazia, o Oswaldo fazia, né, no Centro Espírita de São Roque, toda segunda-feira nesse horário, por conta da pandemia. E com a paralisação dos trabalhos lá, a gente resolveu fazer o estudo aqui de forma online, né, dessa forma, essa nova forma da pandemia. Então, muita gente gosta, né, isso aqui é bem elucidante, principalmente para quem está começando no Espiritismo agora. Eu sempre falo, né, que quando eu entrei no Espiritismo, se eu tivesse começado a frequentar pelas sessões mediúnicas, talvez eu não tivesse ficado. Como eu comecei com a ciência da religião, né, com o estudo da religião, com o tempo fui me interessando em todos os outros aspectos da religião, né, os aspectos de mediunidade, os aspectos de trabalho de desobsessão, os trabalhos de caridade do Centro Espírita, mas eu acho que o estudo é o início, o meio e o fim da nossa evangelização espírita, né? A gente nunca pode parar de estudar, né? Por mais que as pessoas acham que é cansativo, ou acham que já sabe demais, já leu o Evangelho por 5, 6 vezes, toda vez que a gente lê, a gente tira um novo entendimento, né? E hoje a gente acabou o capítulo 5, né, que é o capítulo maior, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai começar o capítulo 6, que se intitula aqui o Cristo Consolador. Tá? Primeira parte aqui é o jugo leve. Né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis o repouso das vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Passagem que está aí, São Mateus, capítulo 6, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois da vida, ou que duvida simplesmente as aflições, se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei.
Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Muito bem. É muito interessante, né? Aparecem umas palavras novas, né? Essa palavra jugo, né? Aparece quase em todas as traduções, ela aparece dessa forma. Quando a gente vai estudar o entendimento da palavra jugo, né? Ela seria um jugo como se fosse uma subjugação. Você subjugado a alguma coisa, alguém fazendo praticamente você, né? Obrigando você a fazer alguma coisa. Eles falam que jugo, na verdade, é aquela parelha que se põe em bois, em mulas, para que dois animais juntos pudessem puxar, né? Por exemplo, o arado, aquelas coisas que se usavam muito antigamente para plantação, e para que eles andassem, né, ao mesmo tempo, né, eles colocavam uma parelha, aquilo lá se chamava É jugo. no desfile de carro de Isso, lenha aqui em São Roque tem, né, um carro de boi, tem aquela madeira que isso prende os dois bois, né? E quando estão os dois bois juntos, aquilo é o jugo. é que eles usam, né, em alguns lugares, bem pouco hoje, mas antigamente os animais eles eram, né, como auxiliares, né, dos homens nas suas obrigações quando não tinha ainda a tecnologia. Mas o jugo que está aqui, né, esse jugo ele fala, jugo é uma obediência, uma observação a alguma coisa. Então Jesus inicia, né, para que a gente entenda, a gente terminou o capítulo 5, como foi falado, acho que o capítulo a gente ficou bastante meses aí nele, então a gente está entrando hoje no sexto capítulo, né, e a gente vai percebendo que esses capítulos eles vão se entrelaçando um ao outro, né, a gente iniciou lá no 1 falando de leis, tentando entender as leis de Deus, capítulo 2 da vida futura, né, entendimento de sequência da vida, capítulo 3 mostrando, né, os locais onde nós faremos a nossa evolução como escolas, né, nas muitas moradas. O capítulo 4 onde ele tenta explicar para a gente o motivo de existir a reencarnação, não explicando a reencarnação, mas tentando entender que sem reencarnação não é possível haver evolução, continuidade da vida. O quinto, ele foca bastante no entendimento de sofrimento, né? Os tipos de sofrimento que nós temos, os sofrimentos pelos quais nós passamos. E no sexto, né, que será o último antes de entrar diretamente nos ensinamentos das bem-aventuranças, a gente entra nesse Cristo Consolador e pega essa passagem de Jesus, ele praticamente falando, né, do capítulo anterior, todos nós, né, ele fala assim, todos vós que estão aí em sofrimento, e é muito difícil, porque a gente estudou nesse capítulo 5, que é difícil você encontrar na Terra alguém que não tenha sofrimento. Independente de condição social, condição econômica, a gente vai perceber que todas as pessoas passam por sofrimentos, né, por aflições, que era o capítulo 5. Então Jesus está convidando, né, numa das passagens dele, ele fala, vinde a mim, todos vós, né, que estáis, né, estão em sofrimento, e que estão sobrecarregados, né, estão bastante, né, com bastante coisas aí, com bastante preocupações, e eu vos aliviarei. É muito interessante, né, Jesus pedindo para ver que ele vai aliviar, né, e é muito interessante, porque ele diz, né, para que haja esse alívio, ele pede alguma coisa, né? Ele fala, então toma aqui o meu jugo. E quando a gente vai buscar o entendimento desse jugo, ele fala de uma obediência ou uma observação, uma lei, mas não uma obrigação. Você quer mesmo, né, sair do seu sofrimento, né? Você quer mesmo descarregar esse sofrimento que está em você? Eu sei que vocês estão em sofrimentos. Todos que estão na Terra estão em sofrimento. Então, vocês querem aliviar esse sofrimento? Vem aqui, eu vou ensinar vocês a aliviar esse sofrimento. E aí ele diz, né? Então toma o meu jugo e aprende de mim, né? Vamos ter Jesus como experiência. Como experiência? Jesus
que já viveu essas coisas, que é um ser que venceu, né, todos os sofrimentos, não nessa última passagem dele no planeta Terra, mas ele fez a evolução dele e vem na Terra, né, como um consolador, alguém que vai explicar para nós o que é que nós precisamos fazer. Aí ele diz assim: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e achareis repouso a vossas almas. Porque o meu jugo, né, esse jugo, essa obediência é leve, ela é suave. O fardo, aquilo que está carregando, é leve. Então é uma passagem de Mateus, do capítulo 11, as passagens dos versículos de 28 a 30, né? Aí vem a explicação que Allan Kardec retira dos espíritos, e ele começa dizendo: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, né, que são os sofrimentos, né, as coisas que mais nos atormentam quando nós estamos aqui no planeta Terra, são essas coisas. Miséria, ele fala, a gente passa por decepções, a gente tem dores físicas mesmo, né, corpo físico doente, e perda de entes queridos, que não é uma dor aparentemente física, né, mas é algo que incomoda e atrapalha bastante. Aí ele explica assim, que todas essas dores e todos esses sofrimentos, eles vão encontrar consolação. Não é que vai resolver o problema, né? Então a gente fala assim, o que você consola uma pessoa, né? Você vai até a pessoa e fala, é difícil mesmo o que você está passando, mas procure entender, né? Busque, né, um entendimento sobre isso que você supera. Quer dizer, você não vai livrar-se do problema, você vai ter que buscar um entendimento para aquilo que está acontecendo, né? Então ele diz assim, que tudo isso, todas essas misérias, elas vão encontrar uma consolação tendo, primeiro, fé no futuro, que essa vida não vai acabar. Então eu não posso, né, esse sofrimento, ele está acontecendo por um motivo de eu ainda estar com pouca evolução, mas essa vida vai continuar e vai ter que ter essa sequência de vida, senão não teria motivo de ter dores e de ter sofrimento, né? E aí ele diz assim, na confiança, na justiça de Deus. Esse acho que é o mais difícil que a gente tem, né? Eu brinco, né? A gente falou ainda há pouco aí no Gotas de Paz, né? Você acredita em Deus? Eu acredito. Mas você sabia que Deus acredita em você? E a gente percebe que a gente não acredita em Deus. Principalmente nisso aqui que ele diz, na justiça de Deus. Porque quando alguma coisa está acontecendo comigo, principalmente feita por um outro, né? Um outro ser, um irmão, a gente, né, passou lá, a gente teve aí semana passada o desfecho do caso Lázaro, né? Como as pessoas ficam muito, né? A maioria das pessoas ficaram felizes com a morte de Lázaro. E a gente fala assim, por que as pessoas ficaram felizes com a morte de Lázaro? Porque elas não confiam na justiça de Deus, né? Se alguém falasse assim, não, ele vai pagar pelo que tem que pagar, a justiça de Deus vai chegar em algum momento, né? Assim, não dizendo que a polícia está certa, o que está errado é que o que ele fez está certo, o que está errado. A gente não confia. É mais fácil, né, quando acontece um negócio desse, você querer o desfecho rápido feito pelas mãos dos homens, porque na verdade não se acredita nessa justiça de Deus. Né? Às vezes as pessoas falam, você confia em Deus? Confio, mas eu quero que isso aqui se resolva o mais rápido possível. Quer dizer, você não confia no tempo de Deus, não se confia nessa justiça. E muitas pessoas acham que não vai ter essa justiça, por isso que precisa essa justiça ser feita, muitas das vezes, pelas próprias mãos, né? Pela mão da própria pessoa. Ele fala assim, isso Cristo veio ensinar aos homens. Aí ele diz assim, mas se alguém não acredita, né, não espera nada após a vida, ou simplesmente duvida, essas aflições pesam mais. Então, o que Jesus faz? Sim, você está aqui, né, no jardim da infância, você está na escola, você vai começar a aprender lá na frente, com a sua evolução, quando você tiver aprendido tudo, isso vai ficar mais fácil. Mas quem que quer esperar, como a gente diz,
todo esse tempo, eu quero a solução agora. E a gente vai perceber que muitos dos problemas a gente sofre por falta de experiência. A gente sofre porque não sabe o que fazer com o problema. Né? A gente até brincava, né? A gente acabou fazendo uma aula, a gente tem feito no trabalho em alguns momentos, né? Esse bate-papo, e a gente acaba chegando a essas conclusões, né? A conclusão de que eu não quero esperar, se eu tivesse essa paciência, acreditar um pouco mais na vida, ter essa consolação, né? E aí eu brincava, né? Até os meus colegas de trabalho falaram, né? Assim, muitas das pessoas acham que eu não tenho problema, porque eu não levo isso para o dia a dia, eu não levo lá dentro da casa da minha família, eu não levo isso para o meu trabalho, né? Então as pessoas até eles falaram, verdade, a gente acha que você não tem problema, e a gente fala assim, não tem por quê? Porque eu entendo que os problemas que eu tenho, eu vou conseguir vencer, e isso que eu estudo, que é o Espiritismo, ele me ajuda a entender isso. Então a gente fala assim, qual é a ideia de Jesus? A ideia de Jesus é que a gente adquira experiência para que a hora que os problemas chegarem, eu saiba o que fazer com ele, né? A gente percebe assim, a perda de ente querido é uma coisa difícil. É uma das coisas difíceis, né? E a gente conversava hoje também no trabalho sobre isso, né? Um colega lá perdeu um tio, né, que desencarnou, e ele falou que esse tio dele tinha plena certeza que estava indo embora, que não queria mais ficar no planeta Terra. Até eu brinquei para ele, parece que ele acreditava que a vida continuava. Sim, porque ele não teve medo. E aí eu estava falando com ele, foi a coisa que aconteceu com meu pai. Assim, meu pai tinha uma certeza que ia embora, que ia para outro lugar, que ia continuar a vida lá. Só que a gente fica, não, fica mais, né? Judiação vai perder, né? E a gente quer segurar, às vezes, a pessoa que quer ir embora para o mundo, acreditando nesse mundo espiritual, e a gente quer segurar pelo egoísmo da gente, né? Então, eu falo assim, quando você aprende, tenta entender que isso existe, que faz parte da vida, você vai conseguindo tratar mais, né, de uma forma melhor isso. Então, ele fala assim, o que Jesus ensina com essa consolação, né, com isso, pedindo para a gente receber dele a observação das leis? Porque se eu fizer isso, eu consigo, na verdade, passar pelas situações da vida e isso não me pesa. Né? Mas quando eu não acredito em nada, qualquer coisa que acontece me derruba. Né? Você vai perceber que você precisa, na verdade, da experiência. Aí, né, assim, mais para o final ele diz, entretanto, Jesus coloca uma condição a essa assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos, né, que era o que a gente tinha estudado no capítulo anterior. Aí ele diz assim, essa condição está na lei que ele ensina. Então ele fala assim, o que Jesus veio fazer na Terra? Jesus veio ensinar a lei de Deus, como ela funciona, para que eu não sofra não conhecendo a lei. Né? A gente vai perceber que, né, falando da vida, eu falo sempre do trânsito. Né? Quantas infrações a gente comete, vendo que aquilo não pode ser feito? Né? Quantas multas, às vezes, as pessoas tomam e sabendo que não pode, que tem radar, que tem limite de velocidade. Quer dizer, existe uma lei, a lei está ali, né? Você tem uma punição naquilo feito e mesmo assim você faz. O que Jesus quer? Que entendendo a lei, sabendo o que pode e o que não pode fazer, a gente limite algumas coisas e daí não seja punido pelas infrações cometidas à lei de Deus. Então, o que ele vem ensinar? A lei de Deus. O que eu devo fazer, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso. Porque daí, quando as coisas acontecerem e eu souber, eu não posso culpar ninguém. Né? O que está acontecendo na nossa vida? Eu fiz isso, isso e isso. E daí? A vida está me cobrando hoje. A lei de Deus está me cobrando. E quem tem culpa disso? Eu que não soube, né, o que fazer e desobedeci às leis. E agora? Agora você tem que pagar, né, o que se deve.
É mais ou menos Eu isso. sempre gostei mais desse rótulo que é pregado a Jesus, né? Do Cristo Consolador. O Cristo Salvador ou o Cristo Redentor. O Salvador, tudo bem, até certo ponto ele salva a gente porque ele nos ensina a viver, né? Nos ensina, nos mostra que a nossa vida não é essa daqui, isso aqui é uma continuação da nossa vida, né, futura. Então, meio que ele acaba salvando em muitas situações. O Redentor, né, que é aquele que diz que ele vai à cruz por toda a humanidade, né, pagar o pecado de toda a humanidade, como nosso irmão, né, um irmão muito mais evoluído que a gente, também esse rótulo para mim já não, eu não vejo uma razão assim, ele é o Redentor ou ele é o Salvador, mas o Consolador com certeza, né, que ele consola, que nem você falou, vinde a mim que eu vou te consolar, não vem a mim que eu vou resolver os seus problemas, né? Os problemas estão aí, existem, e o planeta Terra tem todos os mecanismos para você resolver a maioria dos problemas. E os problemas que não são resolvidos, né, são resolvidos sim num pós-túmulo, né, no seu desencarne. Então, o Cristo Consolador, para mim, é perfeito. Né? Já o Salvador, né, que o Cristo veio para salvar, eu não acredito que ele veio para salvar, ele veio como um professor, para nos mostrar o caminho, né, a verdade, e com certeza consolar, porque o jugo que ele diz aqui nada mais é do que o amor e a caridade. Vem a mim que eu vou te consolar, mas olhe, aprenda o amor e a caridade. É leve, mas você tem que aprender isso. Se você aprender isso, você vai se consolar, mas isso seria uma obrigação para você se resolver como pessoa, para não precisar mais eu ficar consolando você por toda a vida, para você ser uma pessoa já individual e sem precisar tanto da espiritualidade, tanto da imagem de Jesus, tanto a oração pedindo bênçãos dos céus, né? Se você conseguir identificar isso, cada vez menos você vai precisar de benzimento, de um passe, cada vez menos você vai precisar de água fluidificada. Por quê? Porque você tem o jugo dele, né? Aprendeu a amar e a praticar a caridade, você vai se sentir melhor com isso. Então, essa é a minha ideia. Na verdade, o que você falou aqui o Luciano está dizendo, né, sem Jesus não existiria a doutrina espírita, ele é a base. Com certeza é. Mas isso que você está falando, assim, é um sonho meu, né? Era um sonho lá no centro espírita de eu não ver mais aquelas filas enormes, né? Ver todos os médiums que trabalhavam no centro espírita na fila do passe, ver todos os trabalhadores da casa espírita na fila do passe. Eu queria ver assim que chegassem 2 ou 3 que tivessem vindo pela primeira vez e todos na casa ali prontos para ajudarem essas pessoas, né? Então você falou assim, a gente é muito dependente, não que a gente não precise de Deus, não que a gente não precise de Jesus, mas às vezes a gente se deixa levar, né? Ai, o que eu faço? Ai, meu Deus, ai, Jesus, né? E a gente vê que no Gotas de Paz hoje ele fala bem isso, né? Acredita em Deus, né? Que Deus acredita em você, né? Ele te deu livre-arbítrio, ele deu uma centelha que está dentro de você, siga em frente, né? Busque. Eu acho assim uma das palavras bonitas que Jesus disse, eu acho aquela que ele diz, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mostrando para nós a capacidade, né, interior que a gente tem, essa capacidade de força que é a mesma que ele tem, não, né, na mesma proporção, mas ele querendo dizer assim, não, tudo que eu faço que vocês acham, né, maravilhoso. E eu falo isso porque foi dito por ele próprio, né, nos evangelhos você vai achar lá Jesus dizendo, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, tá, beleza, você está aí agora passando por um momento, mas se você entender, conhecer a lei, como que tudo funciona, você é capaz de fazer as mesmas coisas que eu faço. Ele diz assim, Deus deu o poder igual para todos, ele não
colocou mais para um ou menos para outro, né? Todos nós nascemos, como diz a doutrina espírita, né, os ensinamentos, simples e ignorantes, ou seja, iguais, sem conhecimento, mas com a capacidade de adquirir conhecimento e a capacidade de fazer coisas grandes, né? E Jesus praticamente diz isso, né? A mesma capacidade que eu tenho de fazer todos esses milagres que vocês acham maravilhosos, vocês também têm. Né? Tanto que depois ele fala fé, né? Faltou fé para você, porque se tivesse fé de verdade, acreditasse no seu poder, na sua força, você teria conseguido. E às vezes a gente prefere, né, dar aquela coisinha de ai, Deus me ajuda, ai, com aquela vozinha assim, né, mostrando para os outros que você é coitadinho, né? E às vezes você fala assim, não, eu sou filho de Deus, cara, eu sou filho de Deus. Eu estou passando por um momento vício, mas eu vou sair disso aqui, eu tenho força, né? Joga para longe esse desânimo, né? Tira da vida as reclamações, né? Porque a gente é doido para reclamar, falar que está tudo errado, que não sei quem é errado, que isso, que aquilo. Não, eu tenho força de fazer, eu sou capaz, sim. Não estou conseguindo ainda, mas eu vou treinar. Eu vou buscar onde tiver essa força. Jesus disse que eu posso. Jesus, eu acredito, né? Deus, eu acredito, eu vou em frente, eu sou capaz, sim, de não deixar esses pensamentos, né, ruins, pessimistas, para baixo, tomarem conta da gente. Ficar quase que fazendo mantra de repetição que consegue. Eu tenho eu frequento uma terapeuta, ela tem uma teoria bem interessante. Ela diz que, com o tempo, as religiões deixarão de existir. Ou melhor, existirá uma só, que seria a base do amor. Quando todos aprenderem a amar, você não precisa procurar Deus como um ser superior e acima, ou um Jesus Cristo, você se identificar, estudar uma doutrina ou algo assim. Você aprendeu a amar, independe se você acredita ou não na espiritualidade, independe não se você é ateu, católico, agnóstico, o que seja, você não precisa mais de religião. E eu acho isso bem interessante. No atual estágio evolutivo que eu me encontro, né, a gente pode sempre explicar pela gente, eu preciso ainda. Porque por muitas vezes eu não acho referência em como agir. Por mais que a gente estude o espiritismo por vários e vários anos, por muitas vezes a gente não age como um cristão. Voltando ao caso Lázaro, ou o caso de assassinos em séries, assim, que as pessoas comemoraram quando ele morreu, eu pensei assim, no fundo, eu fiquei em paz quando ele morreu, porque é uma ameaça a menos no mundo. Mas aí eu parei e pensei, como que Jesus Cristo agiria naquele local, naquela forma, ou como que ele iria pregar para a gente sobre aquele caso, né? Então, se todo mundo está certo que comemorou a morte desse Lázaro, Jesus Cristo está errado. Porque ele na cruz perdoou o ladrão, né? Perdoou as pessoas que pecavam, perdoou a prostituta que, na ocasião, era um crime bem visto com os maus olhos, né? Muito mais do que hoje. Perdoou todas as pessoas de má fé, né? Ele não iria perdoar da forma, né? Claro, ele iria fazer, né? Ele teria que pagar pela lei dos homens, né? E a lei de Deus, com certeza, já vai estar pagando, né? Mas assim, você comemorar, né? Eu, com certeza eu acredito que Cristo não comemoraria a morte de um serial killer. A gente fala, é difícil, né? A gente fala assim, é muito interessante um outro dizer de Jesus, né? Eu gosto bastante dos dizeres dele. Ele diz, né, que no mundo que nós vivemos ainda acontecerão escândalos, né? Acontecerão coisas erradas. Mas aí ele complementa assim, mas ai, né, daquele por qual vem o escândalo, né? Então a gente pensa assim, né? Algumas pessoas sem conhecimento, ainda com pouca evolução, vão cometer crimes. Só que aqueles que tiverem um conhecimento, que nem você falou, que já conhecem Jesus, que estão um pouquinho mais adiantado ou deveriam estar nesse adiantamento de conhecimento, elas não poderiam cometer o mesmo. Mas fala assim, mas a gente não comete. Eu falo assim, qual, né? De quantas pessoas neste Brasil
não gostariam de estar na hora que o corpo de Lázaro aparece e lá, né, não sei quantos tiros foram dados, né? Não é a minha ideia nem entendimento, não gostei nem de ver, mas eu acho que cada cidadão brasileiro queria ir lá e dar um tiro também, né? Deixar a sua marquinha É, naquilo. Quer dizer, a gente fala assim, não precisa, né? Assim, não precisa de tanto para isso. A pessoa, né, como diz, merece pela lei de Deus? Não sei. Cometia crimes e não é legal? Não. Teria que talvez que ser parado? Sim. O que ele fez não é certo? Não é. Mas daí, como a gente falou, né? Aí eu aqui, a distância, né? Milhares de quilômetros aí distante, eu gostaria de estar lá, dar um tapa na cara, dar um tiro também, e deixar minha marquinha, né? Então você vê quanto a gente ainda tem ódio, quantas coisas a gente ainda precisa aprender, né? é. A A gente lei, a nesse lei dos homens, né, ele teria que pagar, mas aqui no nosso Brasil não tem pena de morte. Então, quando você assassina alguém, um policial assassina alguém do jeito que deve ter sido, né, porque foi mais de 100 tiros, né, pelo menos alguns tiros ali foram por vingança, ódio, né, vingança, ódio, é tipo extermínio mesmo, né. Talvez o primeiro seja, uhum. eu nem vi a notícia como que foi, Legítima talvez defesa. tivesse sido uma troca de tiros, mas para cento e poucos tiros, né? Ou seja, existia um assassino. Passou a 200, ter pelo menos uns 10, mais o Lázaro ainda, assassino. Porque, é. né? E outra, Não, não então, resolveu o problema do ser ali espiritual. O julgamento de Deus a gente não pode fazer. Isso cabe a Deus fazer. Mas o julgamento dos homens ali deve ter tido um excesso de força, mas não cabe. Nem me interessei muito em saber também, porque quando você discute assuntos dessa temática hoje em dia, você é visto como, né, defensor de bandido. Não é o caso, né? Eu acho que sim, todos têm não, que ninguém. pagar pelo crime que fazem, mas estamos numa sociedade civilizada, civilizada que existem leis que devem ser cumpridas, né, ao rigor. Ah, se você está descumprindo essas leis, você está sendo tão fora da lei quanto o criminoso. Então é o que eu penso. É o que Jesus fala, né? A gente fala assim, quando tem vingança é complicado, né? A gente fala assim, a gente sabe que o próprio espiritismo ele fala, né? A legítima defesa ela existe sim, né? O único momento que você pode tirar a vida de alguém é quando a sua vida está correndo risco e a sua ou a do outro, né? Então, na defesa da sua vida, você acaba, né? O que for além disso já está fora da lei, né? Né? Então, a gente fala assim, existe sim uma troca de tiro, uma pessoa vai morrer, sim, porque ela está trocando tiro com a pessoa, alguém vai sair, né? Agora, que a gente falou, aí você põe todos os brasileiros em cima de uma pessoa e todas vão dar o tiro, que a gente falou, alguém está indo além, né, um pouco a mais de algo que não precisa, como a gente falou assim, mas esse assunto não adianta Não. É outra coisa discutir, a também, gente já falou. né? Você vê marcha para Cristo, né? Que se imagina? Se imagina se Cristo estivesse vivo, estaria ali na frente liderando a marcha para Cristo. E na Marcha para Cristo, os líderes da marcha, muitos faziam sinais de arminha, né, como defesa da família por uma arma. Então, Cristo faria isso? Então, algo está errado, né, no entendimento. Ou a pessoa não estudou Cristo, ou a pessoa está totalmente desfocada da, da realidade, entorpecida pelos seus apegos e crenças limitantes. Você falou aí, eu acho que é o mais interessante o que a sua terapeuta falou, né? Quando todos tiverem um amor dentro de si, né, não, essas coisas não acontecerão mais. Então a gente fala assim, o que falta para a gente ainda é conhecimento da lei de amor, o conhecimento de Deus, o conhecimento do que Deus espera de cada um de nós, né? Qual é o caminho para cada um, né? Se a gente vai, né, quando tiver o amor, como diz, não existe mais nada que venha a atrapalhar isso, né? Então a gente percebe ainda que a gente está bastante longe disso. E eu acho que a única forma que a gente tem, a gente falou, é, como diz, buscando passar esse ensinamento, né? Que as pessoas consigam
entender, como você falou, que eu acho que é o mais correto, é compreender o que Jesus veio nos dizer, o que, que nós precisamos atender, como é esse mundo de Deus, como é a justiça de Deus, como eu acredito em Deus, né, que foi do Gotas de Paz acreditar em Deus. No qual Deus eu acredito? No Deus que deseja a morte do seu filho, né, ou o Deus que quer o amor de todos, que tem uma lei que espera a sua evolução. Talvez, né, como eu disse, quando a gente entendeu o verdadeiro ensinamento de Jesus, né, que é o que diz ali, o que, que Jesus pede para nós nesse jugo? Amor e caridade, né? Amar, passando isso aos irmãos, né? Amando a todos indistintamente, amando todos como filhos de Deus, né? Porque eu sempre pergunto às pessoas, a pessoa que mata, a pessoa que rouba, a pessoa que está fazendo coisa errada é filho de Deus também, né? Ah, eu não entendo ainda. Não, mas ele foi criado por Deus, né? É, Então é uma coisa que ainda falta entendimento para outra gente. passagem interessante que eu achei do padre Fábio de Mello, certa vez teve uma filha de um rapaz, foi estuprada, foi violentada por vários e vários dias, depois foi morta, né? Enterrada em cova rasa, foi um crime horrível. E o padre Fábio de Mello encontrou com essa pessoa, e o pai dessa menina, e ele falou assim, padre Fábio de Mello, onde estava o seu Deus quando judiavam tanto da minha filha? O padre Fábio de Mello, né, baixou a cabeça e falou assim, eu acho que ele estava no mesmo lugar quando crucificaram o filho dele. Ou seja, né? Matou, né? Ou seja, Matou. forte, assim, é verdade, né? Deus nos dá o livre-arbítrio para todos aqui na Terra, fazer o bem e o mal, e cabe a nós aprender da melhor e da pior forma possível as nossas lições, né? A gente acredita, nós somos reencarnacionistas, né? Sabemos que aquela menina que talvez tenha sido estuprada, violentada, talvez não em outras vidas não tenha essa aura não tinha essa aura de indefesa, de boazinha que ela tinha nessa encarnação, mas talvez ela precisava passar por aquilo por algum tipo de aprendizado, né? Não que eu concorde com o que fizeram com ela, mas a gente tem que procurar entender, né? Não existe solução. Deus não vai baixar aqui na Terra e acabar com esses crimes horríveis que aconteceram. Estou estudando sobre escravidão. Foram anos, séculos e séculos de escravidão, uma coisa horrível que aconteceu, que quando você lê, você dá vontade de parar de ler e vomitar, de tão horrível que foi. E onde estava Deus nesse momento? Deus deu tudo para a gente, né? Deus deu um mundo para a gente se alimentar, comer e amar um ao outro. Mas a gente, por muitas vezes, escolheu, né, o caminho errado, o caminho do egoísmo, o caminho da perdição, o caminho das vaidades, o caminho da facilidade, o caminho da porta larga, né, não o caminho da porta estreita. Então, é isso, é a lei de Deus. A gente aprende, está aqui, tem tudo para ser feliz, mas a gente só dá cabeçada e vai dando cabeçada e aprendendo dia após dia, né? A gente precisa entender, na verdade, o que Jesus veio fazer, né? Ou o que Deus quer de cada um de nós, né? A gente sabe que a gente está longe bastante disso e a gente vai, como diz, eu procuro todos os dias, falo para todo mundo, estar entendendo para errar, como diz, menos, né? A gente ainda erra, a gente tem falhas, a gente se percebe falho, né? E mais, como diz, entendendo, buscando, tirando sempre o melhor, né? As pessoas falam, só se você tivesse passando pelo mesmo problema, né? Eu vi alguns debates das pessoas, falei, então, eu espero não precisar passar, mas a gente fala assim, ou a gente já passou, ou a gente vai passar algumas coisas na vida. Eu diz, peço a Deus todos os dias que eu não precise, né? Que talvez eu já possa ter aprendido, né? Mas se a gente fala, se tiver no caminho da gente de um aprendizado ou de uma reparação de erro, a gente vai acabar passando por algumas coisas que a gente não gostaria, mas a gente tem que estar preparado com o entendimento para a hora que aquilo acontecer, eu saber o que fazer, como dizem, não
perder a minha encarnação, né? Fazer tudo errado e precisar voltar com o mesmo problema novamente. Hoje aconteceu uma coisa, eu tive que falar com uma pessoa que tinha me feito mal há um tempo atrás. E há um tempo atrás, um tempo bem curto atrás, e eu falei para minha esposa assim, não tô com vontade de falar com essa pessoa hoje, porque tô sentindo, infelizmente, tô sentindo ódio por essa pessoa. Então, eu prefiro esperar passar uns dias para depois eu falar com ela com a cabeça tranquila, né? Também usei a palavra muito forte, ódio, né? E ela falou assim para mim, pô, mas o que que você fica falando na live lá? Você não fica falando que não pode ter ódio, não pode ter rancor, não pode ter raiva? Eu falei, fico, é isso mesmo que eu falo. Só que o sentimento, você sente, mesmo sem querer. Não tem como, não tô evoluído ao ponto de não ter mais ódio, não ter mais raiva, não ter mais rancor, não ter mais inveja. Eu tenho essas falhas, todo mundo nós temos, senão eu não estaria mais encarnado nesse mundo. Não é porque estou dentro da filosofia espírita que eu sou santo. Muito pelo contrário, né? Existe uma linda frase, né? O espiritismo é lindo, nós espíritas nem tanto. Então, a gente sabe o que tem que sentir, o que tem que fazer, mas eu estou sentindo, infelizmente o sentimento existe, então o que eu posso fazer? Deixar o tempo, baixar esse sentimento, trabalhar esse sentimento dentro de mim, trabalhar o perdão dentro de mim, né? E deixar o amor agir. Talvez leve algum tempo, talvez leve 2 dias, talvez leve uma semana, talvez leve um ano, mas vou trabalhar para isso. Então, eu acho que é esse o entendimento. Não é porque a gente é espírita que a gente é santo, não é porque a gente é cristão que a gente é Cristo, né? A gente tá bem longe disso. Então, a gente tem o evangelho, mas a gente estudou o evangelho, decorei de evangelho, mas não consigo praticar o evangelho ainda, de cabo a rabo. Algumas coisas já melhorei, mas tem muito mais coisas para melhorar. Eu achei, você falou, né, do ódio, eu passei por acho assim, são experiências de vida, né? Eu trabalhava com uma pessoa, ela bastante católica, né? Uma pessoa muito amiga, e ela falava, ai, eu tenho ódio, ódio, ódio. Eu falei, nossa, eu não gosto dessa palavra. Eu falei, vamos mudar. Ela falou, vamos. Eu gosto menos, É né? menos Não traumático, tenho né? ódio, eu gosto menos. E a gente conversava esses dias no trabalho e um colega que trabalha comigo ele falou: Nossa, a palavra ódio, né? Traz alguma aura ruim. Eu falei: Traz. Aí falei para ele do gosto menos. Ele falou: Ah, legal. Então, o que que ela sei? Aí eu gosto menos daquela pessoa, eu gosto menos disso, menos daquilo, ao invés de usar a Foi o que eu falei para palavra minha esposa. Qual que é o ódio. antônimo de gostar? Não é gostar pouco, é odiar, né? Infelizmente, isso aqui é uma palavra forte, né? Que muitas vezes a gente Forte. esconde ela, não fala ela por causa da energia dela. Mas Energia, eu mas acho daí hoje eu bastante. falei e parecia assim uma coisa que eu iria manter pela pessoa por todo sempre. Uma pessoa que convive comigo e já odiei ela várias vezes, mas na verdade eu amo ela. Então, então é um sentimento que eu estava naquele momento, mas passa, né? Sim. E é interessante o que você falou, né? A gente falou, a gente tem, né? Assim, eu converso em casa, eu converso no trabalho sobre. Sempre a gente está nos acontecimentos, a gente procura colocar Jesus, colocar o entendimento que a gente está tendo, né? As coisas que a gente está aprendendo, né? Então, eu falo assim, a gente vai sempre buscando, né, em cada coisinha que acontece, a gente colocar isso, né? Conversar isso, né? Eu gosto bastante porque em casa a gente está fazendo isso, né? Em casa eu falo assim, a família quando se reúne, o trabalho também de estar colocando, né, o Jesus o tempo inteiro. O que que Jesus faria, né? Como que Jesus agiria, né? O que que É, eu devo fazer nesse momento como espírita, que nem você falou, né? A hora que vier a raiva, aquele sentimento, fala não, né? Pensar mesmo. Eu lembro que você falou uma vez e eu gosto muito. Pegar o evangelho, abrir ali, né? Nem é, sempre a gente vai conseguir, mas buscar uma orientação, fazer.
a uma oração, porque a gente sabe, né, que a atmosfera e a afinidade e a gente que acredita nessa parte de espírito, quando a gente sente raiva, quando a gente deixa fluir, né, uma emoção dessa, a gente sabe que chegam alguns irmãos que vão ajudar a gente a fazer errado, como também aparecerão aqueles que vão falar para a gente, não, não faz isso. Por isso que é bom a gente falando de se acalmar, tirar as palavras rudes, né? Se acalmar, que nem você falou, no momento não vou falar nada, vou deixar passar É, mais um pouco para que eu consiga digerir. mais tranquilo. Meu pai sempre falava, nunca haja de cabeça quente, nunca faça coisa na hora que você entende que deva fazer. Espere, deixe, se puder, deixe passar um dia. Se puder, durma, descanse, que amanhã você acorda com um novo pensamento, né? E a gente falava isso também no trabalho, né? O quanto a gente recebe, às vezes, de informações e de auxílio durante o sono, né? Para que no outro dia a gente consiga fazer diferente do dia anterior. Porque se a gente, como você falou, se deixar ir pela emoção, pelo momento que está vivendo, vai fazer besteira, né? Então, como diz, vamos acalmar, deixar passar, depois faz. Nunca faça nada num estágio entorpecido pela felicidade e nem faça nada por um estágio entorpecido pela tristeza ou ódio, né? Porque você Sim, vai, que você está fazer besteira. não tá no estágio natural seu de equilíbrio, né? Você está pendendo para um Equilíbrio. lado muito forte. Então, se você está muito feliz, muito alegre também, né? Não queira prometer coisas, que vai fazer promessas que vai cumprir, que vai Não vai ajudar a tal conseguir. pessoa, porque pô, aquele estágio entorpecido seu vai passar. E quando cai o equilíbrio, você vai ver que você vai se arrepender. Da mesma forma, com certeza já tem várias pessoas, todo mundo já tem um arrependimento de ter brigado com alguém de cabeça quente, né? Muitas vezes entra E é ruim. vias de fato e tal, mas se você engole aquilo seco, vai para casa, acorda, aí você respira, você fala assim, ainda bem, né, que eu não discuti com aquela pessoa, ainda bem que eu não briguei com aquela pessoa ontem, porque senão, talvez hoje eu não teria nem a oportunidade de conversar com ela de uma maneira mais equilibrada. Então é difícil, né, quando a gente está fora de si, tanto pelo excesso de felicidade como pelo excesso de tristeza e raiva, você acaba fazendo besteira. É como a gente está falando, né? É se munir de Deus, é se munir de Evangelho, é se munir de, né? Buscar munição em Deus, em Jesus e falar, né? Isso eu não posso fazer, né? Eu acho bastante bacana, né? Orar e vigiar. A gente faz às vezes uma oração ao sair de casa de manhã, mas Jesus falava, orai e vigiai, né? A partir do momento que você fizer a oração, vigie seu pensamento para que aquilo que vocês desejou aconteça, né? É, Porque quem vai fazer as coisas acontecerem ou não acontecerem é o dia a dia da gente ou a forma como a gente vai encarar as coisas, né? Uma pessoa pode chegar para você e falar um monte de besteira e você pular no pescoço dela e estragar seu dia, como você pode respirar, contar até 10, não, né, partir para cima e, e daí você fala, não, graças a Deus eu consegui. Ah, a Ivete está falando aqui, difícil eu faço, depois penso. Eu tenho falado bastante, né, em estudos que é isso. Nós estamos no nosso estágio que ainda nós reagimos, né? Nós temos ainda dentro de nós esse instinto ainda animal capaz de destruir um ser, né, com raiva, alguém que ultrapassou algum limite, né, que passou de alguma coisa que eu não gostaria. Mas, como a gente fala assim, né, o dia que a gente conseguir pensar antes de fazer, a gente fez um estágio. Até o momento que a gente nem precisar pensar, vai, porque a gente já vai estar fazendo naturalmente. Essa é a evolução, esse é o entendimento. Por isso que a gente precisa disso, né? Eu ia falar, eu acabei não falando. A gente fala assim: esse ensinamento de Jesus está chegando para nós agora. Talvez na outra encarnação a gente não teve um contato com esses ensinamentos, né? O próprio ensinamento de Jesus que começa lá, a gente fala assim, né, o ano 33, mais ou menos, da nossa era,
E aí ele vai chegar lá por volta de 1000, 1200 com a Bíblia, depois traduzido para todo mundo. Ele falou assim, né, as Bíblias foram chegar por volta de 1900 e pouco aqui no Brasil, de você ter um exemplar da Bíblia dentro de casa faz pouco tempo. De você conhecer e estudar os ensinamentos de Jesus, começou quando, né? A gente fala assim, a gente está fazendo essa live, vai fazer agora um ano, né? Então, quantas coisas a gente ainda precisa aprender, né? Então, a gente fala assim, a gente está ainda como ser da encarnação anterior, como ser que ainda tem falhas, mas nós já temos na mão, né, como diz, os ensinamentos de Jesus, né? Nós já estamos recebendo dele o jugo, né? É, Obedecendo. E ele está pedindo para a gente obedecer. Então a gente está começando a engatinhar para esse caminho, né? Então a gente percebe que tem ainda um tempo, mas o que a gente não pode, na verdade, fazer é desistir, né? Ah, não quero. Não, tá faltando alguma coisa, né? Se eu ainda estou errando, se eu ainda estou pensando mal, se eu estou deixando as emoções aflorarem ainda, eu tenho coisa a aprender. Então, eu falo, não vou desistir, eu vou em frente, né? Quem sabe nessa vida ainda a gente sai um pouquinho melhor do que a gente entrou. Seria bastante legal. com certeza, com certeza. Zola, está terminando. Te lembrar o pessoal, né, que essa Sim, semana aqui, talvez quarta ou quinta-feira, a quarta, gente vai fazer uma. Quarta, acho que quarta-feira é melhor, quarta-feira. 7h30. quarta-feira, marca então quarta. A gente vai fazer uma live sobre mediunidade, né? Então, pessoas que têm curiosidade sobre mediunidade, se tem, se não tem mediunidade, se tem que desenvolver, se não tem que desenvolver, os tipos de mediunidade. A gente vai dar uma explicação aqui geral, né? Existem muitos médios, né, ao longo da história da humanidade, né, que a mediunidade mudou muitos pontos da história. Estava estudando ontem, né, George Washington foi o presidente da abolição da escravatura americana, foi o primeiro presidente, não sei. Ele, Não ele tenho era certeza. contemporâneo com as irmãs Fox. E ele chamava uma médium para dentro da Casa Branca lá, para aconselhar ele. Ai, A que médium legal. incorporada aconselhava ele o que fazer ou não. E aconselhou ele a fazer a abolição da escravatura. Agora, eu não falo, não Que sei se é bom. George Washington ou se é o outro lá, o Abraham Lincoln. Acho que é Abraham Lincoln. Ah, acho que é Abraham George Lincoln. Washington foi que É, fundou lá os Estados Unidos, acho que é Abraham Lincoln. E ele é sim. contemporâneo das irmãs Fox. Então você vê que ao longo da história tem muitos casos de mediunidade que mudaram a, Ai, que a legal. história da humanidade, né? Então são casos assim, a gente vai explicar, né? O Oswaldo está estudando, já acho. Ver se a gente consegue, Conhece, já está. ver se a gente consegue falar alguma coisa que ajude, né, nesse entendimento que é. Eu percebi, né, conversando, eu falo assim, né, no meu dia a dia de trabalho, eu percebo que quando a gente acabou quase que fazendo uma reunião de estudos na última sexta-feira, quando a gente começou esse tema. E católicos, evangélicos, né, protestantes, outros de outras religiões, acabaram, na verdade, entrando no assunto e foi muito bacana. Né? A gente vê que as pessoas têm curiosidade e é legal. Bom, isso aí, vamos encerrar, Oswaldo? Vamos. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecendo por esses momentos, por essa conversa da noite, por esse estudo, tudo aqui que nós falamos, que nós estudamos, né, que a gente consiga tirar proveito desse bate-papo, desse estudo, e que isso a gente possa usar no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né, colocando esses ensinamentos de Jesus, né, dentro de cada um de nós e que nos momentos mais difíceis a gente consiga lembrar de alguma palavra, de alguma coisa que foi dita que possa auxiliar a gente não fazer o errado e com certeza ser um pouco melhor no nosso dia a dia. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, que possam dar um passe espiritual em cada um participante desta live, e que a gente possa pensar também naquelas pessoas que não estiveram presentes e onde quer que elas se encontrem, que a gente possa levar
o pensamento até elas, pedindo a essas correntes espirituais que possam também visitar esse local onde nós pensarmos, nas pessoas que nós pensarmos, para que elas possam também receber esse passe espiritual e que elas possam também ser auxiliadas em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E as correntes médicas do espaço, né, trazendo as correntes médicas do laboratório espiritual remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu ambiente, filtro, né, uma garrafa de água, um reservatório de água, para que essas correntes espirituais possam colocar o remédio para a necessidade de cada um de nós. E assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid, de todas aquelas doenças ou moléstias que afligem ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado. Nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes nessa próxima quarta-feira, onde estaremos realizando o nosso próximo estudo, para que aqui nós possamos estar reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos e até quarta-feira. Amém. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até mais. Até mais. Boa noite.